Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do KardecTube. Eu sou Michel Macedo e você está no projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, esse projeto que tem como objetivo analisar toda a obra Nosso Lar de maneira crítica, usando as obras de Kardec. Nós iniciamos no início de 2024 esse projeto. Ele começou com uma longa introdução, nós ficamos 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, a gente fez a introdução com 52 vídeos, onde a gente procurou preparar o terreno para, depois dessa longa introdução, adentrarmos na obra do André Luiz propriamente dita. Agora, nós estamos justamente analisando a obra, frase por frase, capítulo por capítulo, e chegamos no capítulo 5 de 50 capítulos, mais 2 prefácios, então a gente tem aí 52 capítulos. Nós estamos no 5º capítulo, intitulado Recebendo Assistência, Nosso Lar Segundo o Espiritismo, então, analisando o capítulo 5. Evidentemente que se nós tivéssemos um movimento espírita que estudasse Kardec e praticasse Kardec como na época de Kardec, não precisaria nem existir o KardecTube. Esse é o primeiro ponto. Se as pessoas estudassem minimamente as obras de Kardec, nem o KardecTube precisaria existir, porque ele seria irrelevante. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Se as pessoas estudassem Kardec, também não teria existido Nosso Lar, essa obra, essa idolatria, esse fanatismo. Porque nós estamos vendo o quanto essa obra é ruim em todos os aspectos, tanto no aspecto de forma quanto de conteúdo, contradições com a lógica, com as ciências em geral, contradições com a lógica espírita das obras de Kardec. Se as pessoas tivessem o mínimo de bom senso, a própria introdução desse projeto já bastaria. Ora, 52 vídeos durante 1 ano e meio. Quem assistia a introdução, e esses vídeos se encontram aqui no KardecTube disponíveis, basta você colocar, né, KardecTube, Nosso Lar Segundo o Espiritismo, ou ir na playlist aqui do KardecTube. Bastaria a pessoa assistir esses 52 vídeos e toda a obra do André Luiz, assim como todas as que são consequentes dela e que sustentam esse movimento espírita que não segue Kardec, também já bastaria. Mas mesmo assim, adentramos na obra, analisamos os prefácios, já analisamos 4 capítulos da obra. Quem assistiu os vídeos que a gente fez até aqui, terminando o 4º capítulo de 50, também já bastaria. O que eu estou querendo dizer? É que não fosse a ignorância, o fanatismo, a fascinação do movimento espírita, a teimosia, a arrogância do movimento espírita, não era necessário esse trabalho todo. Porque é muito, mas muito simples e fácil desmistificar e mostrar a péssima qualidade dessa obra. Mas, como a gente conhece como a coisa funciona, como a banda toca, como é o movimento espírita, evidentemente que nós vamos analisar toda a obra. A gente está tentando mostrar todos os pontos, todos os argumentos, sempre refletindo juntos, analisando juntos, questionando juntos, lendo juntos, vendo os textos de Kardec, comparando juntos. É muito simples de ver. Não há polêmica. Não é um assunto que as pessoas digam, não sei, estou na dúvida. Não existe isso. Não faz nenhum sentido a obra Nosso Lar. Mas a gente sabe que ela teve uma sustentação baseada tanto na ignorância quanto nas meias verdades. Essa é
arma dos pseudo-sábios. Eles usam meias verdades para enganar, para escrever mentiras. Todos os interesses que estão por trás dessa obra existir sustentaram ela e fizeram ela uma obra adorada. E uma obra que dita como o movimento espírita pensa e age. A obra Nosso Lar, ela está nas entranhas do movimento espírita. E os próprios espíritas que dizem coisas, repetem coisas, fazem coisas, nem eles sabem que estão fazendo algo que surgiu com o André Luiz, que nunca esteve em Kardec. Mas nós vamos até o fim, lembrando que depois a gente vai abrir espaço para os defensores da obra. Embora até agora ninguém tenha aparecido. Talvez a gente abra espaço para essa terceira fase, para os defensores da obra contra-argumentar o que nós estamos dizendo, e talvez não apareça ninguém. Porque, como eles são discípulos do André Luiz, eles fogem da discussão, da verdade, da lógica, do debate, da comparação. Inspirados pelo próprio André Luiz e por sua turma, eles podem fugir do debate, nunca aparecer aqui. Isso pode acontecer. Até agora ninguém se candidatou. Vamos ver se aparece alguém para fazer essa defesa. Depois, a gente vê que, ao terminar essa reflexão e a gente ir para essa fase de abrir espaço para as contra-argumentações, me lembra muito uma história de bastidor dessa obra. Dizem alguns comentaristas da história dos bastidores dessa obra do André Luiz que muitas pessoas já na época questionaram o André Luiz sobre as coisas que ele estava dizendo. E dizem que o André Luiz não quis responder às questões e objeções e críticas. Ele teria dito que teria coisas mais importantes para se preocupar do que responder àqueles que estão criticando a sua obra. Que é uma bela maneira de fugir, né, do debate, da responsabilidade de argumentar e sustentar e fundamentar o que está dizendo, e ainda sair com ar de superior, né? Não, o André Luiz não tem tempo a perder, ele tem muita missão de caridade para fazer, ele não tem tempo para discutir com seus críticos. Aí dá uma impressão que ele é superior, ele não entra nessas mesquinhez das discussões. E o pessoal bate palma para isso, né? Sendo que esse comportamento é justamente o comportamento do picareta, né? Que foge dos questionamentos. Allan Kardec nunca fugiu. Nunca fugiu de responder aos seus críticos. E mais, aquilo que eu tenho repetido sempre aqui, Allan Kardec publicava o que seus críticos diziam. Então não vem essa, André Luiz, de se fazer de virtuoso. Você fugiu das respostas. Porque você é um espírito pseudo-sábio. E o movimento espírita aplaudiu. Aliás, o movimento espírita cai facilmente nas estratégias dos enganadores, né? Essas pessoas aí que brilham no movimento espírita, eles falam qualquer coisa e o povo bate palma, acha lindo, e não vê que eles estão fugindo da verdade, do estudo, da reflexão. Dito isso, eu aconselho a todos que ainda não assistiram os demais vídeos que assistam, de preferência a todos os outros 59, mas no mínimo os vídeos a partir de 53, quando a gente entrou na obra, né? Isso é muito importante para a pessoa entender o que a gente viu até aqui. Porque, como eu falei na semana passada, muitos pontos agora a gente não vai repetir, porque já foi argumentado nos capítulos anteriores. Então a gente não tem por que ficar repetindo. A gente já toma como algo explicado. Então assista, nem que seja do 53, né? E hoje nós vamos ver o capítulo 5. A gente vai ver as mesmas coisas de sempre no geral, né?
uma linguagem empolada, cheia de palavras difíceis, nada acontecendo, o André Luiz exagerando na forma, falando frases sem sentido, se contradizendo, esquecendo o que falou no capítulo anterior, e nunca fundamentando o que ele está dizendo. Ele só narra e coloca aquilo como um fato, mas não explica. Nem ele diz saber explicação. Explicações não são dadas, respostas não são dadas. Se repete capítulo após capítulo, mas claro que a gente pode pegar alguma coisa ou outra para aprofundar, né? Porque à medida que os capítulos vão avançando, ele vai ficando mais ousado. Ele vai aumentando a dose da imaginação e da loucura. É interessante salientar isso porque isso é explicado pela própria teoria espírita da obra de Kardec. Os espíritos obsessores, fascinadores, como é o André Luiz, à medida que eles vão falando as barbaridades e eles vão vendo que são ouvidos e aceitos e que não são desmascarados, eles vão ficando mais audaciosos. Então eles vão aumentando. Ele vai testando a nossa capacidade crítica. Ele fala uma loucura, ninguém critica. Ele fala outra, ninguém critica. Daqui a pouco ele começa a soltar o freio e vai falando coisas mais absurdas. E é muito interessante isso, porque a obra tem esse ascendente. Ele começa com imaginação, com aquelas loucuras todas que a gente já viu, mas a gente vai ver que ele vai se soltando e vai aumentando o nível do absurdo, né? Que é próprio exatamente desses espíritos. Porque ele viu, bom, ninguém tá todo mundo achando lindo o que eu tô escrevendo, eu vou continuar falando o que eu quiser aqui. Então vamos ver. Vamos lá ver o capítulo 5. Só lembrando uma coisa importante antes de entrar no capítulo. Como a maioria de vocês sabem, o Kardec Clube tem uma programação diária de segunda a sexta. Né? Segunda noite, Livro dos Espíritos. Terça, Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Quarta-feira à noite, aqui no YouTube, às 20h30, o estudo do que é o Espiritismo. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos o estudo do site revistaespírita.net. Na sexta, nós temos o estudo do Livro dos Médiuns. Lembrando que o estudo do Livro dos Médiuns é para assinantes. Aliás, você que está assistindo aí, que não é assinante ainda, muitas pessoas estão seguindo o KardecTube, participando. Assine o KardecTube. Assine porque isso é uma maneira de você ajudar. Se você admira e gosta do nosso trabalho, você nos ajuda. É um valor mensal irrisório, que às vezes a gente gasta com bobagem. Então nos ajude, assine, seja membro do KardecTube e ao invés de a gente só pedir ajuda, a gente devolve isso como? Oferecendo conteúdo, conhecimento. Nós estamos fazendo um estudo bem detalhado do Livro dos Médiuns para você entender a mediunidade na sexta. Então você vai aqui no KardecTube, procura a opção Seja Membro, daí tem a opção lá, Amigos do KardecTube. Ali você assina. E aí você vai ter acesso ao estudo de sexta-feira. Tanto ao vivo quanto gravado. Fica tudo gravado, inclusive os estudos que você já perdeu. Então assine o KardecTube. Seja membro. E você que está aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aí sim, se você não... A gente falou da assinatura. Agora, curtir o vídeo e assinar e se inscrever no canal, você é obrigado. Você está aqui, é rapidinho. Vai ali, aperta em curtir e se inscreve no canal. E o último aviso de entrar na obra, como a gente tem todas as noites aí programação, só para avisar, semana que vem e a outra, que é a semana do Natal e do Ano Novo, a gente vai estar aqui, tá? Então, por exemplo, segunda-feira que vem vai ter o estudo do Livro dos Espíritos. Terça-feira que vem vai ter vídeo novo do Nosso Lar. Tá? Agora, quarta-feira, dia 24, e quinta, dia 25, aí não vai ter estudo. Aí não vai ter o estudo do que é o Espiritismo na quarta e nem o estudo da Revista Espírita na quinta. Mas na sexta, dia 26, vai ter o estudo do Livro dos Médiuns. Então a gente só vai parar quarta e quinta. O resto da programação vai continuar. E mesmo assim,
Eu estou tentando ver alguma maneira de colocar algo gravado na quarta e na quinta. Então, isso é importante para todos vocês saberem. Vamos lá, então. Vamos analisar mais um capítulo. Um capítulo da obra Nosso Lar. Como todos sabem, psicografada por Chico Xavier. Editada, vendida, disseminada, propagandeada pela Federação Espírita Brasileira, a FEB. E o autor é o espírito André Luiz, né? O famoso. Aliás, eu não sei quando é que sai o terceiro filme, né? Quando sair o terceiro filme, nós vamos fazer o react do filme, né? Como a gente sempre fez. Nós tivemos agora, domingo, que passou, também a nossa live de final de ano. A gente entrevistou o Gilberto Alieve, o autor do livro Evocações, o Elo Perdido. Se você não tem esse livro e não conhece, você é obrigado a conhecer. Então, digite no Google o Evocações, o Elo Perdido, Gilberto Alieve. E aí você vai no kardecbooks.com e compra a obra. Não existe presente de Natal melhor. É o que existe de melhor de obra espírita. Ele falando uma longa pesquisa sobre as evocações na obra de Kardec, as experiências das evocações do centro espírita dele. Você quer entender como é que conversa com os mortos? Leia este livro. E veja a entrevista, a gente entrevistou o autor. Então procure aí a entrevista na nossa playlist que a gente fez domingo, se você perdeu. A gente ficou 2 horas entrevistando ele. E é importante essa obra porque, veja, André Luiz é um espírito que vai combater as evocações. O André Luiz é contra as evocações, assim como o Emmanuel. Então, é muito importante você, inclusive, dar de presente, né? A gente dá tanta bobagem, tanta porcaria que a gente gasta no final do ano de presente para as pessoas e o conhecimento, e o melhor conhecimento que fica para sempre. Não existe presente melhor do que um livro, né? Que é o conhecimento. Então, fica aqui a dica. Vamos lá, então. Eu ainda quero fazer mais uma live de final do ano, aí sozinho. Eu vou anunciar agora daqui uns dias, não sei ainda que dia de dezembro, mas eu vou anunciar. Vai ser uma retrospectiva 2025 do Kardec Tube e projeções para 2026. Inclusive que a gente está para anunciar um estudo novo. Durante a live eu vou mostrar a capinha do estudo novo para vocês verem o que a gente está preparando. Mas, sem mais, já falei aí por 17 minutos. Então, recebendo assistência ao capítulo 5 do Nosso Lar, diz agora L'Esprit André Luiz. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, o simpático, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. Bom, então assim começa o capítulo 5. Para quem viu o vídeo passado e leu o capítulo 4, é impressionante como a cena se repete. O André Luiz está ali, inútil, deitado em cima de uma cama, porque ele tem cama, tem hospital e tem doença no mundo, no segundo a obra do André Luiz. E ele estava deitado, recuperado, alegre, contente com a nova estadia em Nosso Lar, porque ele saiu daquela região tenebrosa que ele estava. Assim que o André Luiz acordou naquela cama, naquele quarto belíssimo, e estava bem melhor, entrou no quarto, que nem essa cena aqui, entrou no quarto o Clarencio, o idoso. Só lembrando, esses adjetivos são adjetivos dados por André Luiz, tá? Que eu tô repetindo aqui. E entrou o Clarencio no quarto, na manhã, porque Nosso Lar também tem manhã, eu não sei como é que tem dia e noite em Nosso Lar, porque dia e noite pressupõe rotação.
Então, o nosso lar é o quê? É um globo que tem o movimento de rotação. A gente já tratou disso nos outros estudos, né? E aí o Clarencio entra com um médico que o André Luiz também. Nota aqui, ele diz que entrou um quarto, um jovem de doce expressão, com um sorriso. É a mesma narrativa. No outro capítulo ele disse a mesma coisa, só que em vez de ser agora o Lísias, era o Clarencio com o Henrique de Luna, que ele não conhecia, que era uma espécie de médico ali, enfermeiro. E ele salienta várias vezes o simpático Henrique de Luna. E aí o André Luiz está bem, está feliz, está alegre. O Henrique de Luna destrói a alegria dele. Vocês viram no estudo passado, o Henrique de Luna começa a auscultar, que é uma coisa que a gente tratou também que não faz o menor sentido o espírito auscultar alguém. E aí ele começa a auscultar os órgãos do André Luiz, como se espírito tivesse órgãos. Tudo isso eu estou passando porque a gente já tratou. Não tem como ter dia e noite, não tem como ter cama em hospital, não tem como ter o espírito auscultar, não tem órgãos. Tudo isso a gente viu já. Mas ele faz tudo isso e aí começa com a narrativa de dizer que o André Luiz é um suicida. Até que ele convence o André Luiz que ele é um suicida. O Clarence vai chamar ele de suicida inconsciente, que é um termo muito ruim, porque primeiro chamar de suicida e tornar o termo suicida muito elástico, torna praticamente todos suicidas. Então não é uma boa definição. E inconsciente é mais ruim ainda, porque inconsciente é a pessoa fez algo sem ter consciência, mas aí ela é responsabilizada igual. Como é que a gente é responsabilizado por algo que a gente não tem consciência? Aí as pessoas têm que ficar botando vírgulas no conceito para ficar explicando, para ele se adequar numa explicação. Veja, o fato de eu ter que ficar corrigindo o conceito mostra que o conceito é ruim. Mas ele usou. Aí o André Luiz fica destruído. Ele que estava bem, com a visita do Clarence e do Henrique, do simpático Henrique de Luna, ele fica destruído. E começa a chorar. E aí o Clarence diz para ele: não chore. Você está aqui por intercessão dos seus familiares. Outro absurdo é como é que os espíritos vão ter intercessão no mundo dos espíritos, né? Então Deus é um Deus barganhoso, né? É como se tivesse herdeiro no mundo dos espíritos, né? Então eu sou uma pessoa virtuosa, meu filho é um viciado, e por causa da minha virtude ele se beneficia. Olha que Deus é esse, o Deus do nosso lar é um Deus injusto, interesseiro, né? E agora ele narra a mesma cena. Ele continua naquele quarto ali, e aí entra uma nova pessoa. E de novo ele diz, entrou alguém sorridente, ele nunca sabe quem é. É engraçado que o André Luiz está num lugar onde só tem gente estranha, não tem gente conhecida, não tem um amigo, não tem um parente, não tem ninguém. Eu não sei qual é o problema que o André Luiz tem com pessoas da mesma família e do mesmo círculo de convivência estarem no mesmo local no mundo dos espíritos. Ele separa todo mundo. Não sei qual é o sentido disso. Todo mundo que entra naquele quarto bendito do André Luiz, ele não sabe quem é. Mas ele não tem parentes que já morreram. Ele não tem amigos que já morreram. Não tem ninguém. Todo mundo é desconhecido dele. É outra coisa que não faz sentido. Então entrou Ulisses. Mas aqui vem um outro ponto da narrativa, que é muito interessante, é onde eu queria chegar. Primeiro que o André Luiz insiste na narrativa que há dois grupos de espíritos. Vocês estão percebendo isso na obra, né? Há os velhos e os jovens. Já perceberam, né? Quanto mais velho, tem um cargo maior, então é superior, e quanto mais jovem, é mais peão, né? O André Luiz insiste em fazer essa narrativa que não faz também o menor sentido, né? Por que que no mundo dos espíritos, os espíritos se dividiriam assim, entre jovens e velhos, conforme a sua função e conforme a sua evolução? Sendo que os espíritos podem tomar a forma que quiser. Então, mas é engraçado. Outra coisa que é interessante é essa separação que o André Luiz faz dos ditos benfeitores para os trabalhadores comuns de nosso lar.
Você percebe que nos ditos benfeitores, ele sempre coloca uma rigidez, uma severidade, um azedume, uma exigência, um distanciamento. Os personagens que são mais velhos e são mais evoluídos são sempre personagens enigmáticos, que não explicam muito bem as coisas, que só acusam, que só cobram, que só criticam. E os espíritos mais jovens, que são colocados como inferiores aos benfeitores, são sempre mais queridos, simpáticos, amorosos, fazem questão de explicar as coisas. Isso é uma contradição brutal que o André Luiz faz na obra. E aqui ele vai fazer isso. Se você comparar o capítulo 4 e o capítulo 5, fica escancarado isso. Enquanto o Henrique de Luna entra junto com o Clarencio e destrói o André Luiz com as palavras, a gente vai ver que o Lísias é o cara que é amigão, que é simpático, que é querido, que vai explicar as coisas para o André Luiz. Então, por que que os benfeitores que são colocados como superiores são piores do que os inferiores? Essa é uma contradição que não faz nenhum sentido na obra. Então, ele coloca defeitos e limitações nos ditos benfeitores e qualidades nos ditos subalternos. É uma contradição, as pessoas não percebem. É só você comparar o comportamento do Clarencio, do Henrique de Luna, com o Lísias. O Lísias é muito mais agradável e muito mais professor. Porque o André Luiz reproduz a ideia de que quanto maior o cargo, mais ocupado. Então a pessoa não tem tempo para ir no detalhe, para cuidar. Então o Clarencio e o Henrique de Luna, como eles são muito superiores, eles não têm tempo ali para ficar conversando, cuidando, explicando e sendo querido com o André Luiz. Tem coisa para fazer. Por quê? Porque o André Luiz reproduz no livro dele todos os defeitos que a gente tem no planeta Terra. Só que isso não faz sentido na lógica espírita. Porque a gente estaria dizendo que os superiores, então, têm menos tempo, são estressados e não conseguem dar a devida atenção. Isso ficaria para os mais próximos, para os mais inferiores. Então, olha a contradição, porque se eles são superiores, eles têm mais poder. É sempre a ideia do que o superior está sempre mais distante. Nós não somos dignos da atenção deles. Nós somos dignos da ralé, porque nós somos ralé. Essa é a ideia que o André Luiz coloca. Mas isso não faz sentido na obra kardeciana, porque na obra kardeciana é o contrário. A gente não pode imaginar Jesus, um espírito puro, ocupado, longe da terra. Olha, tem que marcar reunião com ele. E olhe lá, hein? Se não for um assunto importante, se não for uma pessoa especial, mas ele está com todos nós. O Cristo consegue cuidar de todos nós. Allan Kardec e os espíritos superiores. Cada um de nós, para a obra de Kardec, tem um anjo guardião que é um espírito superior. Cada um tem. Então, olha só para o espiritismo em Kardec, cada espírito, por pior que seja, tem um espírito superior 24 horas à sua disposição. E na obra do André Luiz, cadê o anjo guardião do André Luiz? Cadê o anjo guardião das pessoas na obra de André Luiz? Não, os superiores eles são muito ocupados. Eles têm tempo para fazer coral para cantar, eles têm tempo para ficar fazendo uns ritual nada a ver, mas para cuidar das pessoas, amá-las e oferecer conhecimento eles não têm. Olha, a gente não para pensar. Ah, daí tem uma hora lá que toda tarde o Clarence resolve cantar no coral dos 72 velhinhos. Então a gente não para pensar, mas peraí, o espírito superior, ele ia priorizar uma coisa inútil em vez de cuidar dos seus tutelados. Não, agora não posso, né, Luiz? Não tenho tempo para ajudá-lo, eu tenho que cantar. Então é sempre essa ideia, distanciar os parentes e amigos. Todo mundo que morre está num lugar diferente, não sei por que não pode estar no mesmo lugar. Segundo ponto,
os superiores não têm muito tempo e a gente não é muito digno da atenção deles, o que sobra é a ralé para ficar se ajudando e se apoiando. Como peão de fábrica, né? Todo mundo é amigo, mas o chefe a gente vê de vez em quando. E de vez em quando ele ainda vem e dá um esporro. É a mesma lógica. Só que a gente esquece que a gente está falando de mundo dos espíritos, espíritos superiores, leis divinas. Mas ok, então o Lísias vai ser o amigo simpaticão. O cara que realmente vai ajudar, que não vai acusar, que tem preocupação, que vai dar resposta, mas ele é tido como inferior. Já falei como isso não faz sentido. Mas chama atenção que ele sempre coloca, prestem atenção no que eu digo. Ele sempre coloca o André Luiz na narração. Ele está narrando para você alguma coisa, ele abre uma janela e coloca alguns detalhes para você fixar atenção. Todo escritor faz isso. Algo que você quer que o escritor quer que o leitor preste atenção. O André Luiz sempre faz isso. Só que o que o André Luiz faz a gente prestar atenção é sempre o mais inútil. Nota, aqui quando o Lísias entra no quarto, vocês perceberam que o que ele dá ênfase é que o Lísias entrou com uma bolsa. Perceberam? Ele fala do Lísias e aí foca em que o Lísias tinha uma bolsa com apetrechos. E a gente já viu, eu não vou repetir, assistam os vídeos passados. Não faz nenhum sentido o espírito carregar bolsa. Por uma razão muito simples, não há objetos no mundo dos espíritos. Por essa razão. E por que não há objetos? Porque não há necessidade de objetos. Se não há necessidade, não há por que ter. Quando os espíritos aparecem para nós com objetos, eles criaram através do pensamento, mas só porque eles queriam chamar atenção, não tem nenhuma utilidade aquilo, parou de pensar, não existe mais. A gente estudou isso no vídeo 58. Mas ele sempre chama atenção para esses detalhes que são irrelevantes. Mas por que ele faz isso? A gente precisa ver o que está por trás da escrita do André Luiz, que é aí que está o golpe. Evidentemente que se você tem a narração de um lugar e se você tem a fala de um espírito superior, vamos imaginar. Imagina que eu digo assim para vocês: olha, eu tenho aqui duas cartas. A primeira carta tem uma narração física de um local. A segunda carta tem a palestra de um espírito superior dando conhecimentos, já que ele é superior, conhecimentos preciosos de como resolver os problemas da sua vida. Qual das duas cartas você prefere? É óbvio que você quer aquilo que o espírito superior tem para me dizer para eu solucionar os problemas da minha vida. O resto é secundário. Mas o André Luiz, sempre que os ditos benfeitores vão falar, ele resume. Mas quando é para falar de descrição física, ele entra no detalhe, ele repete, ele fixa nisso. Por que, meus irmãos, ele faz isso? A razão é muito simples. É porque, como é falsa a história que ele está contando, ele não tem como descrever o que um espírito superior disse, porque não tem nada, não tem superior ali. Então, para ele poder descrever a fala de um espírito superior no detalhe, ele teria que ter ouvido um espírito superior falar, mas não tem espírito superior de verdade ali. Então, ele não tem o que dizer. Então, ele tem que distrair você com aquilo que dá para inventar, que é a descrição física. A descrição física eu posso inventar à vontade, mesmo sendo um ignorante. Eu posso inventar o que eu quiser. E você fica, nossa, então é assim lá. Agora, falar o que um espírito superior falaria, eu não tenho como inventar, porque eu teria que ou ter ouvido um superior falar ou ser superior para saber o que ele falaria. Percebe? Por isso que ele não oferece detalhes quando é um superior falando. Quando é um superior falando, a gente vai ver. Como já viu alguns exemplos, né? Quando é um benfeitor falando em nosso lar, é sempre rapidinho. Mas aí quando é para falar da flor, da folha, da luz, do sol, da janela, da bolsa, aí o André Luiz se dedica. Claro, ele não tem como falar do superior. Porque mesmo que ele tentasse imaginar
o que o superior falaria, só sendo superior ou ouvindo superior para saber. Então ele não foca muito nisso. E esse é o mais importante. O mais importante seria a gente ouvir as grandes falas do superior. Mas ele não foca nisso porque é falsa história. Então ele fica enfiando detalhes que você fica distraído com aquilo e não percebe que não tem nada de relevante. Essa é a tática. Bom, mas aí o Lísias disse que foi o Henrique de Luna que mandou ele, né? E agora a gente vai ver aí a amizade começar e é interessante, né? Deixa eu ver se já é aqui que ele fala. Não, eu vou ler mais um trecho, daí depois eu comento o que eu tô pensando agora. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Tem acúmulo de função no nosso lar, vocês já viram, né? Tem acúmulo de função. O cara tem que fazer mais de uma coisa, mas recebe. é, será que recebe a mesma coisa? Não, não sabemos, né? Mas tu viu que ninguém tem um cargo só, todo mundo faz muita coisa. É sempre o exagero das coisas, né? E aí você pensa assim, os pequenos fazem muitas coisas, né? Aí você vai ver os superiores, é sempre umas coisas nada a ver o que ele tá fazendo. A gente nunca sabe bem. Tá, mas e o superior, o que que ele faz? Eu quero saber o que que um superior faz, como é que é a vida dele. Não, não, ele só sabe falar dos inferiores. Notando minha surpresa, de novo, eu já comentei isso com vocês nos outros estudos. O André Luiz está sempre surpreso. Tudo ele tá surpreso, ele tá perplexo, ele tá admirado, ele tá com dúvida, ele tá. Nada ele sabe, nada ele entende, tudo é novidade. Aí eu pergunto: ninguém ele conhece? Então há sempre esse ambiente em toda obra do André Luiz, esse ambiente de novidade, perplexidade, surpresa e desconhecimento e dúvida. Aí eu repito o que eu já tenho falado. O André Luiz nunca tinha morrido. Foi a primeira encarnação do André Luiz. Ele não conhece ninguém, ele não conhece nada, ele não lembra de ninguém e não explica por que que ele não conhece ninguém, ele não lembra de nada, tudo é novo para ele, ele nunca tinha morrido. Vocês imaginam quantas vezes a gente já morreu? A gente veio do mundo dos espíritos. É a nossa casa, a gente não conhece a nossa casa. O André Luiz sempre vai passar a ideia de que o ambiente natural nosso é a Terra, é o mundo material. Lá é a exceção, mas é o contrário. Aqui é temporário, aqui é exceção, a gente veio de lá. Tanto que depois que a gente se torna puro, nem encarna mais, nem reencarna mais. Fica para sempre no mundo dos espíritos, só encarna em missão, o que é raríssimo. Mas não, André Luiz nunca lembra, nunca sabe, ninguém ele conhece, tá sempre surpreso. Tudo que diz pra ele diz, "Ah, é como uma pessoa chegando num lugar que ela nunca viu, né? Mas como que nunca viu? Quantas vezes a gente já morreu? E mais, todas as noites a gente sai do corpo e a gente tá lá. O espírito não dorme, o que dorme é o corpo. Todas as noites a gente tá no mundo dos espíritos, todas as noites, todos nós. Mas ele não conhece nada, tudo é novo. Tudo é novo, o André Luiz é novo, novo, novo. Por quê? Aí o Ulisses vai explicar, né? Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e naturalmente ignora a amplitude dos nossos trabalhos.
Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui na seção em que se encontra existem mais de 1.000 doentes espirituais e note que esse é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. É impressionante, impressionante como eles jogam esses números para a gente ficar, nossa, tem mais de 1.000 e é um dos menores edifícios, meu Deus. Notaram? Quando é para esse tipo de coisa, ele vai no detalhe. Chegou a contar, tem 1.000. Isso é estratégia para nos impressionar e a gente ficar falando disso. Mas o que que me interessa quantas pessoas tem na colônia? Basta que a gente pense o número de habitantes que só a Terra tem. Dizer que tem 1.000 é até irrelevante. Ou a gente está no corpo ou está fora do corpo. Existem infinitos espíritos, então é óbvio que eu vou ter infinitos espíritos em todos os lugares. Ai, você viu que na colônia, nosso lar, tem 1.000 espíritos numa ala. Mas a gente queria o quê? Que o espírito que está fora do corpo tivesse o quê? Aonde? Não, não faz nenhum sentido esse tipo de frase. É só para impressionar o leitor. Porque o leitor imagina um hospital, aí sim, quando eu digo que tem um hospital com uma ala só, com mais de 1.000 pacientes, como isso é uma coisa que, do ponto de vista terreno, chama a atenção, a gente fica, nossa, eu não conheço nenhum hospital, mas é que, claro, meu, ele pega as coisas daqui e exagera. E você fica falando nisso, pensando nisso, tratando disso, discutindo isso, lendo isso. Porque, claro, quando eu digo para você que há um hospital com 1.000 pessoas, você quer saber, tá? Você quer saber mais, né? Aí você quer saber, tá? E como é que é as outras alas? E como é que é isso? E como é que é a cidade? E como é que é a rua? E como é que... Claro, quando eu digo uma coisa, você quer saber o resto. Você cai na isca. E ele diz assim: o amigo ingressou agora na colônia e naturalmente ignora a amplitude do nosso trabalho. Por que que naturalmente ele ignora? Por que essa afirmação do Lísios? Naturalmente você ignora. Por que que é natural ele ignorar? Aliás, o natural é o não natural é ele ignorar, como eu falei. Por que que o André Luiz se comporta como se nunca tivesse morrido? E mais, nunca tivesse reencarnado, porque eh, eh, ah, antes da encarnação dele, ele já era um espírito, vivia antes do corpo, ele foi criado junto com o corpo. Para ele não conhecer o lugar, naturalmente ele ignora. Como assim, antes de encarnar? Ele não vivia, não existia? Ele nunca morreu? Quando ele dormia no corpo lá, enquanto estava vivo, ele não saía do corpo? Por que que naturalmente ele ignora a amplitude dos trabalhos? O que que ele fazia antes? O que que André Luiz fazia antes? Que ele não conhece nada no mundo dos espíritos? Ele dormia com o corpo? E assim a gente vai tomando goles e goles de frases que não têm sentido. Mas a FEB está preocupada é que está vendendo. Aliás, os espíritas estão assim agora. Se está vendendo e se está dando like, se está dando seguidor, que se lixe Kardec, que se lixe o espiritismo. O que o povo quer é seguidor e vender livro e vender curso. É isso que o povo quer. Tudo isso é maravilhoso, exclamei, adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo. Lísias levantou-se da poltrona, porque ele estava sentado, né? Que espírito tem que sentar. Esses espíritos são de uma preguiça. Todo mundo no nosso lar tem que sentar ou deitar. Eu não sei. Há um problema crônico de coluna em nosso lar, que todo mundo tem que sentar. Desde o mais inferior ao mais superior. Pra quê que espírito tem que sentar? Aliás, como é que espírito senta? Se espírito não tem corpo, se não tem poltrona, se não tem corpo, não cansa. Se tem corpo, teria que ter músculo. Para sentar, tem que ter repulsão elétrica. Como é que é? Quando a gente senta numa cadeira, a gente senta porque a gente tem um corpo que cansa, uma musculatura, nervos, ossos. E quando a gente senta na cadeira, há uma repulsão elétrica entre o nosso corpo e a matéria da cadeira. Então, como é que espírito senta? Tem repulsão elétrica nos objetos criados também?
Mas ele estava sentado. O Ulisses não podia ficar em pé. Ele chegou, a conversa não teve 2 minutos, ele já estava sentado, mas ele já levantou. E começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Eu queria saber para que eles tanto auscultam o André Luiz. A gente já demonstrou que isso não faz o menor sentido, mas para que eles ficam auscultando todo mundo que entra para visitar o André Luiz? Vamos dar a auscultardazinha do dia? Eu não sei o que eles tanto estão cuidando do André Luiz. O que? Tem alguma doença que está evoluindo? O André Luiz tem risco de morrer, mas ele já está morto. Para todo mundo tem que auscultar o André Luiz. E de novo, eu vou repetir, embora não precise. Como assim auscultar? Então o espírito não tem visão à distância, não lê pensamento. Se não tiver, se quebrar o aparelho de auscultar, então ferrou. Não tem como fazer exame, né? Aí vai ter que marcar a hora na aparelhagem lá do raio-x, do ultrassom. Tem máquina de ultrassom em nosso lar. Se quebrar a máquina, daí tem. Como é que funciona? Se quebrar a máquina, não tem como fazer cirurgia. É umas coisas que a gente não pensa. Mas ele tem que escutar. Mas o que mais me chama atenção aqui é o motivo que faz o Ulisses fazer isso. Adivinhando minhas observações que iam descambar para o elogio. Vocês já notaram uma outra coisa muito curiosa que tem no nosso lar, que é o seguinte. Deixa eu. Tem uma coisa muito interessante no nosso lar que é assim: não pode chorar, não pode reclamar, não pode elogiar, não pode nada. A todo momento você está sendo podado em nosso lar. O André Luiz aqui ia elogiar as coisas que o Ulisses estava contando para ele. Aí o Ulisses logo tratou de, deixa eu fazer alguma coisa aqui para o André Luiz não elogiar. O que vai acontecer se ele elogiar? Nota, umas preocupação assim que não faz o menor sentido. Aliás, é o mesmo André Luiz que depois vai dizer nas obras dele que nas palestras, nas casas espíritas, não se deve aplaudir o orador. O mesmo André Luiz. Vem daqui, ó, dessas coisas que botaram na cabeça do André Luiz. Não, não pode elogiar. Vai mexer com a vaidade. Ah, mas aí se mexer com a vaidade, vai abrir uma fenda no espaço-tempo do nosso lar, vai haver uma invasão do umbral, vai ter uma guerra, todo mundo vai explodir nosso lar se elogia. É uns exageros, umas coisas sem o menor sentido. Aí hoje o que acontece? O movimento espírita é patético. Hoje a gente tem, às vezes, o palestrante, ele faz uma palestra linda, termina e fica tudo espitado assim. E ninguém aplaude, porque o André Luiz disse que não pode aplaudir. Aí ninguém aplaude. É umas coisas malucas e sem sentido. Mas vem daqui. Mas o Divaldo podia aplaudir, viu? Nos ginásios. Que daí era fora da casa espírita podia aplaudir, né? No ginásio, quando ele fazia palestra, todo mundo aplaudia. Mas na casa espírita o palestrante não pode. Dentro da casa espírita não pode. Vai que o aplauso cria um fluido e esse. Veja, a loucura permite tudo. O André Luiz abriu a caixa de Pandora do movimento espírita. Porque a partir do momento que ele criou a ideia de que qualquer coisa que eu narro usando a imaginação é possível, eu posso criar qualquer narrativa para justificar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu posso justificar através da narrativa e da imaginação qualquer coisa. Veja, eu criei aqui agora brincando. Olha, se você aplaudir dentro da casa espírita, o aplauso vai criar uma onda sonora que vai interferir nos fluidos e vai rachar as paredes espirituais do centro, que vai abrir fendas onde as energias dos espíritos negativos vão entrar e vão penetrar no cérebro perispiritual. Veja, eu posso criar toda uma história aqui só para reclamar de um aplauso. E aqui ele não podia elogiar, ele não podia dizer, olha que maravilhoso, que lugar extraordinário. Não, não pode. Em vez de elogio, ele prefere falar das tripas do André Luiz. Vamos ver como é que tá as tripas? Porque o André Luiz tem tripa.
A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Estão percebendo que é a mesma coisa que o Henrique de Luna já fez no quarto capítulo. Então, André Luiz tem intestino, tem fígado e tem rim. E a gente sabe que o espírito não tem órgãos. E eles insistem. E é engraçado essa repetição. Ele está repetindo a mesma coisa. Ele chegou a pegar os mesmos órgãos que o Henrique de Luna narrou. Ele narra aqui. Ele não pega nem novos. E é aquela coisa que a gente já falou. Ele insiste em dizer que tem. Se tem intestino, então André Luiz defeca. Tem colonoscopia em nosso lar? Mas devia ter, né? Se tem intestino, tem que ter colonoscopia. Tem banheiro, tem esgoto. Mas ele repete o que o Henrique de Luna tinha dito. E é interessante por que ele escolheu repetir isso, né? Talvez aqui ele queira mostrar que agora o André Luiz, ao receber esse diagnóstico, ele amadureceu. Ele não é mais o mesmo. Na primeira vez ele se revoltou, chorou, mas aqui ele amadureceu. Então é a maneira que a narrativa acha para tentar mostrar, viu, o André Luiz está aprendendo. Sorrindo bondoso, acrescentou. Nota que ele repete, né? É sorriso, 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 sorriso. Simpático, 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 simpático. Ele fica. Sabe o irmão que isso significa? Que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Então aqui ele já está domesticado. É porque eu sou um suicida. Meus órgãos, meu intestino tá podre, meu rim, meu fígado tá podre porque eu sou um suicida. Já entendi. O Henrique de Lona me convenceu. Reconhecendo o acanhamento da confissão, apressou-se a consolar. Vocês percebem que os personagens do nosso lar, eles têm um desequilíbrio emocional, eles têm sempre uma tensão naquilo que eles mesmos causam. Há duas frases, dois parágrafos atrás, a gente viu, o André Luiz ia elogiar, o Ulisses ficou todo nervoso e foi olhar os intestinos do André Luiz para trocar de assunto. Aí o próprio Ulisses puxou o assunto do suicídio, dos órgãos danificados do André Luiz. E aí ele viu que o André Luiz ficou acanhado e já correu a consolar. É como se eles tivessem um medo, uma ansiedade, uma preocupação exagerada com tudo. Agora vocês ficam imaginando. A gente não para, eu digo, a gente fica lendo essas coisas e não medita, a gente só engole. Vamos imaginar um relacionamento, se os relacionamentos fossem todos assim. Que inferno que seria. Vocês já imaginaram a gente se relacionar com as pessoas assim? Cada coisa que eu digo, eu entro num desespero por causa do que, ai, de repente aquilo que eu falei vai causar. Vocês já imaginaram isso? Não existe nada melhor do que a gente se encontrar com quem a gente ama, que justamente quando a gente tá com quem a gente ama, a gente se solta, a gente é a gente mesmo, a gente não precisa ficar falando pisando em ovos, porque a gente já sabe que o outro automaticamente vai compreender. Aqui não, eles têm um pavor, as relações é quase como eles pecaram e se não arrumar o pecado, parece que vai vir algo terrível vai acontecer. Eles estão sempre tensos. E, de novo, no parágrafo anterior, a gente viu que quando André Luiz ficou surpreso ali com as informações do Lísia, o Lísia já largou a informação de que tinha mais de 1.000 pessoas naquela ala. Agora, de novo, o André Luiz ficou mexido
com a questão de falar dos órgãos dele. E aí o Ulisses, de novo, parece que para distrair o André Luiz, joga mais informação bombástica. Olha, na turma de 80 enfermos, então sempre tem que ser uns números a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. Então, olha que interessante. Essa coisa do número é porque a gente fica pensando assim, meu Deus, o Lísias cuida de 80 enfermos, mas como o Lísias é bom! Meus amigos, cadê o anjo guardião dessa gente? Precisa de um para cuidar de 80. E esse um não é superior. Eu tô no mundo dos espíritos. Eu quero que meu anjo da guarda me ajude e me oriente. Eu não quero espírito inferior que nem eu me orientando, me cuidando. É uma questão simples de pensar. A gente que é inferior, que está na mesma, vamos ser amigo agora. Eu quero o anjo guardião. Então a gente tem que parar de se iludir. Ai, que lindo, o Ulisses cuida de 80 pessoas. Pra quê? É outra coisa também que o nosso lar colocou na cabeça das pessoas e o povo da casa espírita vive nisso. O povo da casa espírita adora número. Por quê? Por causa disso. Lembra que eu falei que as pessoas agem inspiradas pela obra do André Luiz? É por causa disso. Se o Ulisses cuidava de 80 pessoas, o povo da casa espírita adora dizer: aqui nós atendemos 50 famílias. Porque o povo acha que caridade é cuidar da vida dos outros. Essa coisa que tem em nosso lar que as pessoas são responsáveis pelas outras. Ninguém é responsável por ninguém, meu Deus. Imagina que universo maluco desse Deus do nosso lar, em que ele cria os espíritos, todos com livre-arbítrio, e eu que tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Por causa daquilo que os outros fizeram, os outros escolheram. E alguém tem que cuidar de mim. Então eu sou um peso para os outros e os outros são um peso para mim. Mas é a cada um segundo as suas obras. Cada espírito responde por si. De novo, a gente não presta atenção no o que esse texto terrível está dizendo. Aqui na Terra, a gente cuida um dos outros por causa da questão física. Aí faz sentido. Tem a criança, eu tenho que cuidar da criança. Tem o idoso, eu tenho que cuidar do idoso. Mas no mundo dos espíritos não tem doença, não tem corpo, não tem velho, não tem criança, não tem doente, não tem risco de morte, assalto, doença, não tem. Então por que que eu tenho que ficar cuidando dos outros? E isso é caridade, isso não é caridade, isso é prisão. Vocês imaginem se eu não pudesse progredir, porque eu tenho que cuidar do outro que escolheu não progredir. O outro escolheu fazer burrada, o outro escolheu fazer horrores, e aí eu sou obrigado a cuidar, porque senão serei punido. Porque isto é caridade. Caridade não, por espiritismo, não é cuidar dos outros, não é cuidar da vida alheia. Caridade para o espiritismo é eu desenvolver virtudes, eu progredir. Eu não sou responsável pela alma B, pela alma C. Ai, é meu filho. Ninguém é filho de ninguém no mundo dos espíritos. O André Luiz pegou o contexto da Terra e levou para o mundo dos espíritos. A gente esquece. Não tem marido e mulher, não tem pai e filho, não tem homem e mulher. Todos os espíritos são irmãos com livre-arbítrio.
E aqueles que não querem fazer alguma coisa ou não querem progredir, é livre-arbítrio. É a escolha dela, assim como eu tenho que cuidar das minhas escolhas. Não, no mundo dos espíritos do André Luiz, todo mundo é um estorvo para todo mundo. É um inferno, porque imagina, eu estou querendo crescer, eu estou querendo me desenvolver e eu não posso, porque eu tenho que ficar cuidando das escolhas dos outros. Que Deus justo, imagina se Deus nos obrigasse a isso. Você já imaginar? Vamos refletir. Isso é sério, pessoal. Isso é sério, isso é grave, porque o André Luiz deturpou a noção de caridade e a gente hoje fica preso nisso. Eu conheço o movimento espírita, as pessoas estão na casa espírita, muitas infelizes, odiando o que estão fazendo. Mas elas ficam, mas eu tenho, né? Porque eu tenho que fazer o bem. A gente tem que se ajudar, né? A pessoa não está feliz. Mas botar na cabeça dela que se ela não fizer isso, ela vai ir para o umbral, ela vai responder por isso, ela fica ali. Como se eu tivesse responsabilidade pelas escolhas do outro. Eu não tenho responsabilidade pelas escolhas do outro. Não tenho. E a gente fica achando que caridade é ficar cuidando da vida alheia. Mas vamos refletir. Vamos trazer isso para a prática real. Se a gente levasse a sério o que o André Luiz está falando, vamos refletir. Imagina que a gente levasse a sério o que o André Luiz está falando. Olha como é que seria o mundo. Aqui, eu estou pegando aqui. Se não faz nenhum, já não faz nenhum sentido no mundo dos espíritos. Essa lógica que ele coloca aqui. Mas não faz nenhum sentido aqui na Terra. Só a gente pensar, imagina, eu cresço, vou para o colégio, vou para a escola. Vamos imaginar, vamos aplicar a lógica do André Luiz na escola primeiro. Eu vou aplicar em todas as situações, vocês vão ver como não faz sentido. Eu vou para a escola, faço lá o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Eu acho que agora tem até o nono, né? Eu sou da época que tinha só até a oitava série no ensino fundamental. Aí ia para o ensino médio, tinha primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, se formava. Imagina, eu tô lá no primeiro ano do ensino médio e eu fico assim, nossa, eu gosto tanto de cuidar dos animais. Daqui uns tempos também, além de escolher a minha profissão, eu, eu preciso ter a minha casa, os meus móveis, o meu carro. Eu também tenho que pagar minha faculdade. Então a pessoa já começa a pensar no que ela quer estudar, a profissão que ela quer seguir, o trabalho que ela quer ter, porque ela precisa cumprir com o seu papel na sociedade. Ou ela vai ficar até os 50 sem trabalhar, sendo sustentada pelos pais. Então a gente começa a pensar em o que a gente vai estudar, no que a gente vai trabalhar, a gente já começa a lidar com dinheiro, a se programar para comprar um carro, para fazer carteira, daqui a pouco para morar sozinho, para pagar aluguel, para comprar os móveis. Isso é natural. Não para o André Luiz. No André Luiz, você não pode. Porque se eu tô lá no primeiro ano, aí eu me esforço, eu estudo, eu presto atenção nas aulas, eu chego em casa, eu faço o dever de casa, eu leio as matérias que o professor deu, chega o dia de prova, eu estudo, eu tiro as melhores notas. E eu tenho o meu coleguinha que falta aula para ficar dormindo, que falta aula porque ficou fazendo festa, que mata a aula para ir se drogar, que não presta atenção, fica no celular ou conversando ou fazendo bagunça enquanto o professor dá a matéria. Vamos imaginar? Pegaram as duas referências que eu dei. Aí no final do ano, eu que estudei, me esforcei, passei pela prova, eu não posso sair dali. Eu tenho que cuidar do meu coleguinha que passou vagabundeando o ano inteiro.
Porque se eu sair dali, deixar ele ali, sofrendo, e ir pensar no meu futuro, egoísta. Vocês já imaginaram se a vida fosse assim? Se a gente não pudesse ir atrás dos nossos objetivos e sonhos e trabalhos para ficar cuidando de quem escolheu não fazer o mesmo que a gente? Olha que Deus cruel. Eu passei o ano inteiro estudando, ralando, me preparando, e aí eu não posso ir adiante porque eu tenho que cuidar do vagabundo, do preguiçoso, que fez porque quis. Então, na lógica mais natural do mundo, quem escolheu isso vai ficar, vai repetir de ano, vai se ferrar. Mas ele escolheu. Eu vou ir para o segundo ano, depois vou para o terceiro, depois vou fazer a faculdade, eu vou trabalhar, eu vou conquistar minhas coisas. Não é justo eu não poder fazer isso porque o meu colega escolheu diferente e aí eu sou responsável por cuidar dele. Vou criar mais um exemplo. Quando a gente cria os exemplos, talvez aí abra a cabeça dessa espiritada ignorante. Eu estou na faculdade de medicina. A mesma coisa, eu sou dedicado, eu tô me preparando, estou me destacando, eu vou ser um excelente médico, um grande cirurgião. Aí chega na época da formatura, o professor chega e diz assim: não, você que foi dedicado à faculdade inteira, não seja egoísta. Temos que cuidar dos nossos irmãos. Então você não poderá se formar. Você vai ter que ficar 10 anos aqui cuidando de 50 alunos que passaram a faculdade inteira fazendo festa e se drogando. Meus, quem está me ouvindo aqui, que eu acredito que tenha sanidade mental. Se isso acontecesse, com certeza você poderia até denunciar a universidade, ir para a justiça, processar, porque todo mundo diria que é injusto. Imagina você não poder prosseguir a sua vida, você que se esforçou, porque você foi obrigado a cuidar dos seus colegas que passaram a faculdade inteira fazendo festa ou se drogando. Eu não posso ir para frente. Eu não posso montar minha clínica, fazer minha residência, é, é, viajar para o exterior, arrumar um bom emprego, construir a minha casa, comprar meu carro. Não, eu tenho que ficar preso ali porque eu tenho que cuidar de quem escolheu não fazer o mesmo que eu. Vejam, eu criei 12 exemplos aqui que eu posso colocar para qualquer exemplo da vida. Não faz nenhum sentido a gente ter que deixar de crescer porque o outro escolheu não crescer. Mas se o outro escolheu não crescer, é problema dele. E a gente criou uma narrativa na casa espírita, no movimento espírita, que é fruto disso aqui, que não, caridade, eu tenho que ficar cuidando de quem não quer nada com nada. Que Deus cruel seria esse? Que Deus cruel seria esse? E as pessoas não param para pensar que isso não faz o menor sentido. Olha, eu estou dando exemplos aqui para você pensar. Ah, mas Jesus nos ensinou que nós temos que amar. Aí a pessoa não para pensar que, então tá, o exemplo é Jesus, vamos pegar Jesus então. Jesus veio uma vez para a Terra. Na lógica do André Luiz, ele tinha que vir sempre. Ele não tem que nos ajudar? Outra, que as pessoas não param para pensar. Jesus não se preocupou com todo mundo, não quis convencer todo mundo, não encheu o saco de todo mundo. Ele veio, deu exemplo, deu os seus ensinamentos para aqueles que quiseram ouvir. Ponto. Você não viu Jesus indo bater lá na casa de alguém e dizer: Fulano, vem, você precisa fazer o bem, você precisa aceitar Deus, você precisa me aceitar, você precisa fazer caridade. Você já viu o Jesus indo de atrás das pessoas no Evangelho e insistindo para elas se tornarem cristãs? Você viu isso? Você viu Jesus parando de exercer a sua missão, que ele veio, realizou sua missão e foi embora do corpo?
Você já viu Jesus dizendo assim: ah, apóstolos, reúne aqui, reúne aqui. Não poderei mais dar os meus ensinamentos que eu vim para dar, porque eu tenho que cuidar aqui dessa meia dúzia de espíritos aqui que não quer nada com nada, porque eu não posso progredir e deixá-los para trás. A gente não poderia nem se tornar espírito puro, porque toda vez que eu quisesse avançar, eu tinha que olhar para o lado e dizer, ah, mas tem espírito que não avançou, então eu tenho que parar a minha evolução e voltar lá e ajudar. A gente transformou essa loucura em caridade. Hoje você vai na casa espírita, o que que é a casa espírita? É um bando de gente cuidando de outro bando de gente. E o pessoal acha que está fazendo caridade. Ah, e aqui na nossa casa espírita, a gente ajuda 50 famílias carentes. Toda semana a gente reúne, a gente faz comida, a gente consegue roupa e a gente ajuda. E o pessoal fala isso com orgulho. Aí você vai ver as famílias que eles estão ajudando. A primeira geração teve 15 filhos, a segunda geração teve 7, a terceira geração. Aí você vai ver, tá adolescente em casa, de perna para cima, dançando musiquinha do TikTok. Com 16 anos já tem 2 filhos. O pai sumiu e a casa espírita tá dando roupinha, dando comida. Ah, e aqui na nossa casa espírita a gente ajuda. Aí enquanto a gente tá lá ralando para conseguir comida, fazer, o ajudado tá em casa, fumando, bebendo, de perna para cima. Isso quando não tá roubando. E a gente acha que isso é caridade. A gente estimula o outro a ser preguiçoso, vagabundo. A gente estimula. A pessoa chega na casa espírita, ah, e o fulano não gosta de estudar, então não vamos parar o nosso grupo de estudo aqui de Kardec e vamos ficar cantando musiquinha e se abraçando, porque as pessoas que estão aqui, elas não gostam de estudar. Aí a gente fica dando o que o preguiçoso quer. Então a gente não está fazendo caridade, a gente está perpetuando os vícios das pessoas. A gente tá incentivando a pessoa a ser preguiçosa, a gente está incentivando a pessoa a ser vagabunda, a gente está incentivando a pessoa a não estudar, a gente está incentivando a pessoa a não trabalhar. E chamando isso de caridade. E agora eu volto para o texto, é exatamente a ideia do Lísio. Ah, ele cuida de 50, de 80 enfermos, para quê? Por que que ele cuida dos 80 enfermos? Esses 80 espíritos são inúteis, eles não têm livre-arbítrio, eles não têm capacidade de raciocínio e capacidade de trabalho. Então, olha o que a gente transformou o movimento espírita. Ninguém estuda, ninguém progride, porque fica todo mundo cuidando um da vida do outro e dando o que a pessoa quer, para agradar, porque é caridade. E aí vai morrer todo mundo e adivinha, todo mundo continua igual, ninguém progrediu. E a gente ficou um alimentando as vaidades e os vícios do outro, né? Em nome da caridade. Isso não é caridade. Atenção, você que está me vendo aqui. Atenção, você está perdendo tempo. Você não vai ganhar nada. Você vai chegar no mundo dos espíritos, você não vai ganhar nada por estar fazendo isso. Tem gente que me diz, as pessoas me dizem, ah, Michel, eu queria tanto estudar nas tuas lives, mas é que eu tenho centro espírita durante a semana. E ela deixa de estudar. E ela, por que que ela deixa de estudar? Porque ela acha que ir lá é mais importante. Porque ela acha que a porcaria de serviço que ela está fazendo, ela acha que é a caridade. Daí ela não pode deixar, né? As pessoas me contam isso nas redes. E eu não falo nada para não ofender, né? Se a pessoa não dá abertura, que é livre-arbítrio dela. Mas o que vai acontecer? Ela não está fazendo caridade. Não é caridade. Caridade é você desenvolver virtudes. Você, as suas virtudes. Não é desenvolver as virtudes do outro. O outro tem livre-arbítrio, tem vontade própria. Ele tem que trabalhar, ele tem que estudar. Não é você que tem que estudar e trabalhar por ele. Ah, mas ele não quer. Meu querido, se ele não quer, livre-arbítrio dele. Você tem obrigação de estudar e trabalhar. Estude e trabalhe.
Você vai responder por você. Você não vai chegar lá no mundo dos espíritos e dizer assim: ah, Jesus, eu fiquei 50 anos na casa espírita ajudando. Deixa eu entrar aí no teu planeta, eu ajudei o fulano. Jesus vai dizer assim: mas você tem que ter as virtudes necessárias para entrar aqui. Não é você fez para o outro e vai entrar aqui. É você que tem que ter a virtude. Você tem que ter a virtude. Então a gente criou o assistencialismo moral, intelectual, material, espiritual, tudo fruto da obra do André Luiz. Ficar cuidando de quem não quer nada com nada. Quem não quer nada vai morrer do mesmo jeito e você também, porque você ficou perdendo seu tempo com a pessoa. Ah, então você está dizendo que eu tenho que deixar? Sim, você tem que deixar, porque é livre-arbítrio da pessoa. Você que por vaidade está se colocando como um, 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 um guia da pessoa que você acha que se eu deixar a pessoa, o que será dela? Isso é vaidade. Se ela não quer, é livre-arbítrio dela. Você tem a obrigação de cuidar de você. O que que você tem que fazer? O que que você tem que estudar? O que que você tem que aprender? Para de ficar concentrando no outro. Ah, mas o outro diz que quer ajuda. Tá, mas e se você não tem condição de ajudar, como é que você vai ajudar? Porque para você ajudar, você tem que ter condição. Se você não é espírito superior, como que você vai ajudar a pessoa? Primeiro você tem que se tornar superior. Então não é você que tem que cuidar da pessoa. É ela que tem que fazer a parte dela. Você pode, no máximo, dar uma pequena ajuda. Mas uma pequena ajuda, não é ser responsável por ela. Parar a sua evolução por causa da evolução dela. Se ela quiser, ela lhe acompanha. Se ela não quiser, é livre-arbítrio dela. Você não pode parar a sua evolução por causa da evolução do outro. Isso é imoral. Você está fazendo errado. Mas aqui ele coloca, eu cuido de 80 pessoas. Mas as 80 pessoas são o quê? Inúteis? Inválidas? Mas não tem inválido no mundo dos espíritos. Mas, para justificar o que ele está falando, ele vai criar a ideia de que tem inválido sim. Por isso que ele tem que criar a ideia de espíritos com órgãos. Porque aí justifica eu dizer que o fulano é inválido. Justifica falar, por que que eu cuido do fulano? Porque ele é inválido. Por isso que ele vai ter que criar órgãos para poder justificar que há inválidos no mundo dos espíritos. E aí justifica você ficar preocupado com a vida dos outros e não cuidar da sua. Por isso que ele diz, olha agora, e talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias. Olha o que ele vai construir aqui e que domina o pensamento do movimento espírita. Aquele que gastou os olhos no mal. O que é gastar os olhos no mal? A pessoa parece de órbitas vazias, cega. Então a pessoa gastou os olhos no mal, que ele não explica bem o que é isso. Ela ficou o quê? Ela só se preocupava em ver coisas que envolviam maldade. Veja, ao fazer isso, olha o que esse espírito está dizendo. Esses espíritos, ao fazer isso, quando chegam no mundo dos espíritos, eles perdem os olhos e ficam cegos. Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Senhoras e senhores, a gente está chegando naquela fase da obra André Luiz que começam a vir as barbaridades. E a gente precisa combater isso, explicar isso para as pessoas. Porque isso aqui virou algo dito pelo movimento espírita.
Então a pessoa que faz o mal com os olhos fica cega. A pessoa que, ele diz aqui, locomoção fácil nos atos criminosos. Também não, ele não especifica o que quer dizer isso. Mas aí a gente tem que ficar supondo, não, a pessoa usou as pernas para fazer o mal. Aí ela fica paralítica ou sem perna no mundo dos espíritos. Vamos pensar algumas coisas aqui para refletir sobre isso. Pensem. Para de engolir porcaria sem pensar. Pensa com Kardec. Primeiro, para Kardec não há órgãos. Então não tem como ter cego que perde o olho, porque não há olho. Não tem perna, então não tem como ficar sem perna, que não tem perna. O espírito não precisa caminhar, andar. Então como é que ele vai ficar paralítico? Esse é o primeiro ponto. Mas se isso não lhe convence, mas Kardec diz isso, mas é que Kardec estava errado, André Luiz está certo. Para pensar o seguinte: se fosse verdade o que o André Luiz está dizendo, senhoras e senhores, não tinha espírito mal fazendo mal no mundo dos espíritos. É só você refletir. Se a pessoa fez mal, fica cega, fez mal, perde um membro, então você não teria no mundo dos espíritos espíritos maus enxergando e se locomovendo para continuar fazendo mal. Pronto, não existia o obsessor. É só pensar. Se isso fosse verdade, não tinha espírito mal, porque todo mal, quando chega lá, já fica impossibilitado. Só existiria espírito bom. Os maus estariam lá, tudo trancado, ou sem poder se locomover, sem enxergar, sem poder falar. Mas a gente sabe que tem milhões de espíritos maus o tempo inteiro à nossa volta e se comunicando, demonstrando que, então esse espírito foi mal, e não ficou cego, e não perdeu a perna, e não perdeu a boca. Por quê? Não reflitam como não faz sentido o que o André Luiz está dizendo, que aqui é o Lísias, né? Mas é na obra do André Luiz. Que os pobres obsediados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Engraçado, quando ele foi falar da aberração sexual, ele não tirou o órgão, né? Daí ele falou da loucura mental. Por que ele não seguiu a lógica? Usou mal o olho, ficou sem olho. Usou mal a perna, ficou sem perna. Usou mal os órgãos sexuais, perdeu os órgãos sexuais. Por que ele não faz? Olha que interessante. Aí, quando ele fala de questão sexual, daí se reflete no mental. Ficou louco. Olha a contradição. Por que o cara que fez mal com os olhos também não ficou louco? Ele perdeu o olho. Olha a contradição na mesma frase. Mas se isso tudo que eu falei ainda não bastou, ainda não te convenceu, para pensar o seguinte. Para pensar o seguinte. Vamos refletir mais ainda se você ainda não entendeu a barbaridade que está sendo dita aqui. Vamos imaginar o Deus do Espiritismo das obras de Kardec e o Deus do Espiritismo do André Luiz. A gente não para pensar o seguinte: quando a gente narra que tem espíritos no mundo dos espíritos, como ele está narrando aqui, a pessoa que é menos reflexiva, que não pensa muito, ela diz: nossa, olha, que belo ensinamento, hein? Quem é mal com os olhos fica cego, quem é mal com as pernas fica paralítico, quem é mal com a boca fica mudo, quem é mal... Olha, o fulano deu um tiro na cabeça, a gente pensa, nossa, aqui a justiça foi feita. Olha como é bonito isso que o espiritismo ensina. A gente não para pensar o seguinte: se isso fosse real, Deus seria burro. Se Deus tivesse uma lei em que você tivesse que sofrer exatamente aquilo que você fez o outro sofrer, vamos parar para pensar um pouco nisso. A gente acha lindo, né? Mas a gente não para para pensar o seguinte: se isso fosse uma lei verdadeira, uma lei de Deus, a pessoa que é prejudicada está ferrada. E até mesmo aquele que prejudicou
dependendo do caso, se deu bem. A gente não sabe por que que a gente não entende isso, porque, de novo, a gente faz uma leitura usando a lógica da Terra. E a gente não para pensar que a lógica da Terra é falha. Mas ela é falha porque ela é feita pelos humanos. No mundo dos espíritos, não é assim. Para pensar. Imagina que eu sou um assassino, uma pessoa cruel, e eu odeio uma família inteira. Tem uma família na minha vizinhança que eu odeio. E aí, eu resolvo matar essa família. Assassinar toda essa família. E assassino. Mato todos eles, cruelmente. Com requintes de tortura e crueldade. Uma pessoa que fez isso aqui no nosso planeta, destruiu uma família, às vezes matou só os pais e deixou as crianças órfãs. Vamos pegar um exemplo assim que é mais claro. Matou os pais e deixou crianças órfãs. A pessoa que fez isso, olha como é que é a justiça na Terra. A pessoa que fez isso, ela é presa, colocada numa cela e fica presa ali por 30 anos. Em tese, né? Que hoje em dia no Brasil nem 30 fica se fizer isso. Mas vamos pegar, a pessoa fica presa 30 anos. Durante esses 30 anos, a pessoa que assassinou os pais de uma família e deixou crianças órfãos. A pessoa fica 30 anos ganhando de graça, por 30 anos, roupa, comida, assistência médica, uma cama, um cobertorzinho e uma televisãozinha para assistir TV. Por 30 anos ela matou uma família e ela fica lá presa. No bem bom. E ainda tudo isso de graça. A gente não para pensar que a pessoa continua assassina, continua com as mesmas ideias, com o mesmo comportamento, a pessoa continua com o mesmo sentimento e não reparou o que fez. Ela continua a mesma pessoa e às vezes pior, porque convivendo com outros bandidos ela vai às vezes piorar. Ficou ali reclusa, com certos benefícios gratuitos, pagos pelos impostos de quem é honesto e trabalhador. E não reparou nada, ela destruiu uma família e ficou por isso mesmo. Então, nota, a nossa lei ela é falha. Ela tem uma falha, porque ela só prende a pessoa, mas fica por isso mesmo. A punição máxima é prender aquela pessoa. Ela não repara o dano que ela causou. Essa pessoa deveria trabalhar para gerar riqueza para a sociedade e o fruto desse trabalho gerar dinheiro para sustentar aquelas crianças que ela matou os pais. No mínimo devia ser isso, mas não. Aí vocês acham que essa mesma falha acontece no mundo dos espíritos. Deus é falho que nem a gente. Então o fulano faz e acontece. Aí ele fica lá 50 anos só sem enxergar. De bracinho cruzado. Ai, não estou enxergando. Então, se eu só sofresse aquilo que eu fiz o outro sofrer, eu não reparo e nem mudo. Eu posso ficar lá, ó. Imagina, chega o Lízias no meu quarto e diz assim: Michel, você usou mal os olhos. Vai ficar 100 anos cego. Beleza. Eu fico 100 anos cego e ainda inútil lá. Fico lá ceguinho, no nosso lar. E ainda tenho a ajuda do Lízias, hein? Num quartinho confortável. O Lízias vem toda semana conversar comigo.
100 anos depois, meu olho volta, tô quites com Deus. Não mudei, continuei a mesma pessoa e não reparei o mal. Então a gente tem que parar para pensar, senhoras e senhores, que essa ideia de sofrer o que a gente fez o outro sofrer, perder o olho, perder perna, essas coisas que os romances espíritas colocam, que a gente acha lindo, isso não resolve nada o problema. Deus seria burro e injusto, porque aquela pessoa que foi prejudicada vai ter todo um transtorno devido ao mal que ela sofreu daquele espírito, vai ter que às vezes até trabalhar mais, e o espírito que fez isso tudo acontecer fica lá numa cadeira de rodas curtindo numa boa. Onde eu estou querendo chegar? Meus amigos, para o espiritismo das obras de Kardec, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Voltem o vídeo se precisar 10 vezes. Para o espiritismo das obras de Kardec, o sofrimento não quita a dívida dos nossos erros. Não repara. Então esse negócio, eu tô sofrendo, o fulano aceitou o sofrimento porque ele é muito endividado. Isso não quita as nossas dívidas. Por isso que não faz sentido, o fulano ficou cego. Não está quitando. Para o espiritismo das obras de Kardec, a única coisa que faz você reparar, quitar sua dívida dos erros que você cometeu, é reparar através do trabalho, é eliminar a causa que está em você daquilo que fez você fazer o que você fez. Se passar 80 anos, você ficou cego e continua com a causa, você continua o mesmo e assim que tiver chance vai fazer de novo. Então não adianta, eu tenho que eliminar a causa que está em mim. E eu só elimino reparando, trabalhando, fazendo o outro ter aquilo que eu tirei. Então esse negócio de, eu sofri, quitei. É o jeito mais fácil, na verdade, porque eu não precisei trabalhar, eu fiquei ali paradinho. Então vamos parar com essa coisa de achar que buscar problema ou aceitar o problema, é que eu estou reparando o passado. Não tá. Sofrimento não repara o mal. Gravem o que eu estou dizendo. Sofrimento não repara o mal. Você pode estar sofrendo e não está reparando nada. O sofrimento, ele só é consequência do mal que você fez. Mas ele é consequência para ele lhe incomodar e fazer você se mexer. Mas o sofrimento não quita. Então você não precisa do sofrimento para quitar as suas dívidas de existências passadas, do mal que você fez. Não precisa, porque não quita. Então, assim, o fulano deu um tiro na cabeça, voltou deformado. Está quitando o suicídio da vida passada. Não está quitando. Não está quitando. Ela só vai quitar o dia que ela reparar o tempo perdido que ela causou por ter se suicidado. Ela se modificar enquanto espírito, tirar a possibilidade de nunca mais cometer suicídio. Senão ela pode passar 3 encarnações toda num estado vegetativo e ela não quitou, porque ela pode continuar a mesma. Aí na 4ª encarnação ela volta com o corpo são e dá o tiro de novo, porque a causa continua ali. Então não existe isso no Espiritismo em Kardec de você escolheu o sofrimento, fica ali sofrendo, curte a dor por 50, 80, 100 anos e aí quitou. Não, a dor não quita. Então não faz nenhum sentido. Para que o espírito vai ficar sem perna, vai ficar cego? Eu quero o espírito lúcido para trabalhar e reparar. Deus deixa o espírito lúcido justamente para ele reparar e trabalhar. Aí ele faz toda a maldade e ainda fica mais 50 anos inútil. Não.
Esses 80 enfermos que o Lísias está cuidando não deviam estar sendo cuidados, deviam estar trabalhando. Essa é a lógica da lei divina para o espiritismo de Kardec. É muito fácil eles ficar lá no quarto sem perna, chorando, olhando para o teto. Ai, fiz o mal, Lísias. Estou aqui agora sem pernas. Não, Deus quer você inteirinho. Você vai ter que trabalhar e reparar os erros que você fez. Você não está reparando nada. Saia dessa cama, levante, André Luiz. Você não está reparando nada, vai trabalhar. A lei é de trabalho. Gravem tudo isso que a gente refletiu hoje, hein? Porque eu sei que vocês não ouviram isso nas casas espíritas. Mas olha como é belo e sério o verdadeiro espiritismo. Identificando minha perplexidade natural, ele adora dizer, né? Antes ele falou lá atrás, ele falou assim, onde que ele usa também a palavra naturalmente, ó. O amigo ingressou agora na colônia e naturalmente ignora a amplitude dos nossos trabalhos, naturalmente. Agora o André Luiz repete, identificando minha perplexidade natural, não é natural, André Luiz, não é natural. A tua perplexidade, a tua ignorância não é natural. Natural é o que vem de Deus, e tudo que vem de Deus não pode ser ruim. Não faz nenhum sentido você não saber dessas coisas. Assim como não faz nenhum sentido essas coisas serem verdade. A gente acabou de explicar por quê. Aí vai seguir o Ulisses. Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termos sua razoável acepção, somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou a bênção, o pão abençoado do serviço. Então aqui ele vai revelar que nosso lar não é um lugar superior. Oh, não tinha reparado. Se tu não fala, Lísias, eu achava que era um lugar superior, porque só tem sabedoria nas coisas que vocês estão narrando. E aqui vem, e nota, isso aqui não é humildade, tá? Isso aqui, de novo, sempre é uma armadilha, porque são espíritos pseudo-sábios querendo lhe enganar. Que aqui dá a impressão que tem pessoas que dizem, mas o nosso lar, eles mesmos deixam claro que não é um lugar de espírito superior, Michel. Mas eles não fazem isso por humildade. Ele diz isso aqui que é para o pessoal repetir o que o pessoal repete. O pessoal repete assim: mas é que isso tudo, Michel, que ele está narrando, é para os espíritos inferiores. Então, o espírito inferior ainda precisa de casa, comida, hospital. O espírito inferior ainda fica cego, sem perna, mutilado. Negativo. Não é porque nosso lar é um local de espírito inferior que justifique as narrativas que ele está colocando aqui. Por quê? Primeiro, a obra de Kardec vai mostrar que mesmo os inferiores não acontece isso, a gente já viu nos outros estudos. E segundo, a gente acabou de refletir junto como não faz sentido. Justamente porque se fosse um lugar para espíritos superiores, para espíritos inferiores, justamente é aí que tinha que ter trabalho. Mas o trabalho que ele coloca aqui, ele diz assim, ó, somos felizes porque temos trabalho, né? Só que o trabalho que ele coloca aqui são trabalhos iguais aos da terra. Não vê, ó, o, o Lísias está cuidando de 80 enfermos. Daí tem cego, tem paralítico, tem gente sem perna, tem suicida, tem louco. Mas por que que o trabalho do Lísias não envolve algo para o espírito? Por que que ele está cuidando de problemas físicos, sendo que não há problemas físicos? Porque a história poderia ser assim: o Lísias, esses 80 espíritos que o Lísias está cuidando, são espíritos que o próprio Lísias ajudou
O próprio Lísias ajudou esses espíritos a cometer maldades. Então, agora, para o Lísias reparar, ele está se preocupando com esses espíritos, porque ele mesmo ajudou esses espíritos a cometer erros. Aí a história seria bonita, porque aí faz sentido. O Lísias ajudou os espíritos a cometer maldades e agora está ajudando esses espíritos a reparar as maldades que eles cometeram juntos. Mas não, ele está ajudando pessoas inválidas. Então ele está trabalhando, mas o ajudado não está trabalhando. O ajudado está inválido. Então ele é o trabalhador, ele é o caridoso e o outro é o inútil, é o inválido. Olha a ideia, que é a mesma ideia que a gente criou na casa espírita. Na casa espírita a gente faz o quê? A gente diz que está ajudando, porque daí a gente fica na posição do ajudante, que é muito melhor para a vaidade do que estar na posição do ajudado. E a gente fica ajudando o ajudado a ficar inútil na preguiça, nunca tendo a parte da responsabilidade dele. Por isso que o movimento espírita adora fazer a caridade, entre aspas. Porque, claro, o que que é melhor para a vaidade? Eu ser o que faz a caridade ou eu ser o inferior que precisa de ajuda? Tendo dessa lógica aqui. Claro que é muito melhor para a vaidade eu ser o que ajuda. É melhor eu ser o Lísias ou eu ser o mutilado? O mutilado. É melhor eu ser o Lísias nessa lógica aqui ou eu ser o cego? É melhor eu ser o Lísias. Percebe? Então eu crio uma ideia de ajuda em que, claro, quem ajuda. E é o que o movimento espírita faz. Há um jogo de vaidade na casa espírita. Ah, eu conversei com 50 espíritos na reunião mediúnica e os ajudei a ir para a luz. Nota, eu sou quem ajuda espírita a ir para a luz. Eu já estou na luz. Olha, eu ajudei o fulano a fazer tal coisa. Por quê? Por que que eu ajudei o outro? Porque eu já sou alguma coisa. Então, todo mundo na casa espírita acha que é o máximo. Ninguém é coitado, ninguém é ignorante, ninguém é o que precisa de ajuda. Na casa espírita, todo mundo é quem quer ajudar. Isso, quando a gente olha, é lindo, né? Mas, claro, é vaidade. É uma caridade em que eu sou a estrela. Então, é um jogo de vaidade. Experimenta aí na casa espírita chegar num grupo de estudo e dizer assim: olha, vocês que estão aqui são um bando de ignorantes que não estudaram Kardec e que estão falando um monte de bobagem. Experimenta para você ver. Os paladinos da caridade, os homens de Jesus, viram bicho. Claro, porque alguém ousou em tirar elas do degrau dos que ajudam e colocou elas no degrau dos que precisam de ajuda. Então, isso que é a casa espírita. O pessoal adora ser superior na casa espírita. E dizer, não, eu sou humilde, eu sou humilde. É tão humilde que se você dizer para ela que ela está errada, ela te expulsa do centro. Essa é a realidade do movimento espírita. Influenciada por quem? Estou mostrando o texto. Então, Ulisses, em vez de dizer, eu sou um espírito inferior, eu estou falando coisas que ferem a verdade, eu preciso parar de ser pseudo-sábio. Não, ele é o que ajuda. Então, a gente nunca se reconhece como ignorante, por isso que a gente nunca aprende. É a lógica do movimento espírita. Todo mundo na casa espírita já está pronto. É a humanidade que precisa das almas nobres e caridosas e sábias que frequentam a casa espírita. Os trabalhadores lá já são evoluídos. Nós da Terra que precisamos deles. É a postura da vaidade. Por isso que o movimento espírita não estuda. Porque ele já acha que sabe tudo. Por isso que os espíritas respondem tudo, se metem em tudo, dão pitaco em tudo. Porque eles já acham que sabem.
Quando eles estão com a família, eles são sempre os que dão sermão. Eles são porque eles aprenderam com o André Luiz isso. Se você não se reconhecer ignorante, se você não se reconhecer vaidoso, se você não entender, eu tenho que aprender, eu tenho que me desenvolver, eu não tenho que salvar ninguém porque eu não tenho condição, ou seja, você tem que se diminuir para você poder crescer. Mas ninguém se diminui na casa espírita, todo mundo se acha o máximo. Como o Lísias. O Lísias ele se acha, veja, tem 80 almas que precisam dele. Ele se acha importante. Enquanto ele não entender que ele é a alma 81 que precisa de ajuda, ele nunca vai evoluir. Então, se você está achando que eu tenho que salvar todo mundo, eu tenho que salvar, eu tenho que salvar, eu tenho que ajudar, eu tenho que dizer como é que tem que ser, veja, você ainda está no orgulho e na vaidade. A pessoa humilde está dizendo assim, não, eu não tenho que cuidar da vida de ninguém, não. Cada um é responsável por si. Esse é humilde. Ele não se acha dono do outro. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Aqui é o André Luiz, né? Continue, meu amigo. Esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região o departamento celestial dos eleitos? Aqui tem um ponto interessante, né? Por mais que seja sem sentido tudo que o Lísias está dizendo, o Lísias explica coisas para o André Luiz. O Clarencio não. Notaram? Eu já tinha falado sobre isso. Pelo menos o Ulisses está explicando alguma coisa. Mesmo que não faça nenhum sentido. Não faz sentido ele estar ali, não faz sentido o que ele está falando, não faz sentido o André Luiz não saber de nada, mas pelo menos dentro da lógica da história, o Ulisses é quem dá respostas. O Clarencio, que segundo a própria história é superior, não responde nada. Tudo é um mistério. Então aqui o André Luiz quer que ele fale mais, né? Lísia sorriu, ele já falou umas 15 vezes que o Lísia sorriu. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. Aquele pegando o ensinamento de Jesus, né? Eu já vou tratar um pouco disso, eu já tratei em outros textos, eu vou salientar de novo. Mas deixa eu só ler. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, então imagina, ele foi lá, olhou para o horizonte e continuou a explicação dele, né? Como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões do planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sua consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Vamos por partes. É muito interessante ver. É muito interessante ver as contradições. Vamos lá. Olha, então aqui agora o Ulisses vai continuar explicando as coisas para o André Luiz, né? E aí ele vai falar de Jesus e vai falar das religiões. A gente já comentou sobre isso, eu vou repetir. Toda vez que é para falar de Deus, da moral, da vida vivida, todas as vezes. Na obra do André Luiz, a gente já viu algumas vezes aqui, agora está vendo de novo. Ele sempre se refere às religiões e sempre ao cristianismo. Ah, me chama, o que tem isso? Por que que ele não fala do espiritismo? Por que que o André Luiz não fala do espiritismo? Ele fala de Jesus e das religiões. Ele não fala do espiritismo. Meus amigos, o espiritismo é a terceira revelação. O espiritismo é o consolador prometido. O que isso quer dizer? Resumidamente, o espiritismo é mais completo. Tem mais coisas. O próprio Cristo disse que viria o Consolador, que iria desenvolver o que ele falou. Então, o Consolador tem mais do que aquilo que o Cristo deixou quando esteve na Terra. Tem mais. É mais completo, é mais claro, é mais lógico, é mais atual. E é o próprio Cristo que traz o Consolador.
e em espírito agora, que é o espírito de verdade. E por que que ele não fala do espiritismo? E o próprio Emmanuel disse no prefácio, o próprio Emmanuel disse no prefácio que ele ia trazer contribuições e avanços na teoria espírita. O Emmanuel disse, e ele não, nenhum, nós estamos no 5º capítulo, ele não falou do espiritismo. Mas falar em Jesus é falar no espiritismo, porque Jesus é o guia e modelo. Para com essas frases de efeito. Falar em Jesus não é falar no espiritismo, porque eu tenho centenas de doutrinas cristãs, cada uma interpretando ao seu modo. Se eu estou falando de Jesus, eu posso dar qualquer interpretação. O Espiritismo dá uma interpretação. Só que a do Espiritismo é especial por quê? Porque ele fez isso cientificamente. Por isso ele é o Consolador. Ele fez isso sem interpretações pessoais, culturais, com influência do país, da época. Ele fez uma interpretação que é genérica para todos. Por isso é o Consolador. Mas ele não fala. E aqui vem a contradição, ó. Em sã consciência, então ele coloca a consciência como algo importante, mas eles passaram até aqui falando sobre algo que o André Luiz fez inconscientemente, ele mesmo diz. Suicídio inconsciente, mas aqui ele coloca a importância da consciência. Contradição. Mas ele diz: ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância. Olha a nova contradição. Ele diz que ninguém pode alegar ignorância. Mas ele está falando isso porque o André Luiz alegou ignorância. Olha a contradição. Ele está dizendo que ninguém pode alegar ignorância, mas ele só está dizendo isso para uma pessoa que pediu para ele explicar algo porque o André Luiz não sabe de nada. Se ninguém pode alegar ignorância, como é que o André Luiz está alegando ignorância? Porque ele ignora tudo. Aí ele continua: incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Aqui vem uma outra coisa que a gente tem que pensar. Eu sei que agora a gente está quase 2 horas falando, vocês às vezes estão cansados, então pausem, depois descansem e voltem a assistir. Reflitam comigo. Ele mesmo está dizendo que a maioria das almas que encarna na Terra não cumpre com seus objetivos, se desvia enquanto está encarnado e volta para o mundo espiritual em condição deplorável. Ele está dizendo isso. Mas, meus amigos, vamos refletir. É exatamente para isso que o Espiritismo veio e que ele não cita. Para que veio o Espiritismo? Por isso que ele diz assim: raras exceções a massa humana prefere. Então, são raros os que são chamados e são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Essa é a lógica que ele está colocando, que é o ensino do Cristo. Raros são os que aproveitam a encarnação bem. Mas é exatamente para isso que veio o Espiritismo. Olha a contradição desse espírito. Vejam, observem a lógica. Observem a lógica do que ele está falando. Então você se prepara em nosso lar para reencarnar. Faz todo um preparo. Reencarna. A maioria falha. Bom, primeira coisa que eu diria:
Se a maioria está falhando, o preparo está ruim. É uma questão de lógica simples. Sabe aquilo que a gente sempre repete? Se você tem uma turma de alunos, se você tem uma turma de alunos em que um ou dois ou três vão mal, o problema são os alunos. Se você tem uma turma de 50 alunos e os 50 vão mal, o problema é o professor. Então aqui já vem o primeiro problema. Se ele está dizendo que a maioria falha, então a preparação em nosso lar não é tão boa assim. Ele mesmo está mostrando que aquilo que eles fazem em nosso lar não é bom. Mas vamos seguir. Vamos seguir porque tem uma outra lógica. Bom, então a lógica dele é: você prepara para se reencarnar, reencarna, falha, volta para o mundo dos espíritos, todo perturbado, todo doente, vai para o nosso lar para se recuperar. E aí no nosso lar você tem as explicações do passado e começa a se recuperar para em nova encarnação reparar tudo. Essa é a lógica André Luizista. Agora pensem comigo. E se antes de eu desencarnar eu já tiver acesso a essas verdades espirituais que eu vou ter depois quando eu estiver no hospital e no nosso lar? Se eu tiver antes esses espíritos, se eu tiver, em vez de eu ter o Lísias lá no hospital cuidando de mim depois que eu já falhei, por que o Lísias não vem falar comigo antes de eu falhar? Enquanto eu ainda estou na Terra. É isso que o Espiritismo de Kardec propõe. Para a gente falhar menos, em vez da gente ter que esperar morrer, chegar no mundo dos espíritos, perceber todos os erros e aí ter que voltar, antes da gente morrer, os espíritos agora vão vir e vão me orientar e me alertar. Por isso a beleza das evocações, dos anjos de guarda, dos espíritas e as pessoas do mundo inteiro evocando os espíritos enquanto estão no corpo, para que os espíritos superiores os oriente e alerte antes de eu falhar. Pois bem, isso não faz sentido? Não é melhor ser assim? É exatamente o que nosso lar e André Luiz vão combater. Eles fazem todo um discurso depois que você falha. Eles levam você para o hospital, eles dão caldinho fluídico, eles ficam dando passe, eles ficam auscultando, eles ficam explicando as coisas, eles ficam fazendo cirurgia espiritual, eles ficam propondo 500 coisas. Por que que eles não foram antes fazer isso? Antes de eu falhar? Não. Eles proíbem a invocação, eles afastam os espíritos, não deixando os espíritos ir visitar sua família, fica preso lá e não pode visitar a família. Aí depois, quando o familiar falha, daí pode ir no umbral resgatar. Mas por que eu não pude ajudar meu familiar antes dele falhar e ir para o umbral? Eu vou dar um exemplo que está aqui na própria obra. Eles vão passar a obra inteira não deixando o André Luiz ir ver os filhos e a família. A obra inteira eles vão passar proibindo. Aí quando eles finalmente deixam, o André Luiz chega lá e a família já está toda destruída. Daí eles, agora o André Luiz vai ajudar a família destruída. Mas por que que ele não foi antes de ser destruída? Percebam, meus amigos, a incoerência e a falta de sentido. Eles mesmos ajudam a causar aquilo, porque eles impedem ajuda, porque eles são contra a proximidade dos espíritos mortos com os entes queridos. Eles são contra a evocação. Você morre e fica preso lá em nosso lar, ajudando gente estranha ou não fazendo nada, sofrendo numa cama. Por que que eles não me botam já a ajudar antes? Então eles mesmos ajudam a criar algo que depois eles dizem que vão ajudar a resolver. É exatamente a ideia do mal. É aquela brincadeira do fulano que de madrugada ele quebrava o vidro das janelas da rua e de dia ele passava vendendo vidro. É a mesma lógica. Nosso lar aprisiona as pessoas, não explica nada, prepara mal, não deixa se comunicar, não deixa conviver com os entes queridos. Aí depois que os entes queridos falham, e agora vamos resgatá-lo no umbral, ele falhou. Por que não ajudou antes? Esse é o verdadeiro espiritismo que ele não trata aqui.
notando minha admiração, ó, André Luiz ele fica perplexo, ele fica surpreso, ele fica admirado. Eu imagino André Luiz sempre com uma cara de bobo, né? Tudo ele fica. Acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Mas não precisava chegar nesse ponto, né? Exatamente, não precisava. Não precisa chegar nesse ponto. Se eu mudo antes, se eu reparo antes, eu não preciso chegar nesse estado. Eu não preciso perder os olhos, as pernas, ficar louco, ir para um umbral, mergulhar na lama, sofrer, ficar anos louco. Eu não preciso. É só eu mudar antes, ajudar antes, fazer antes.